experiência dura, dramática, humilhante na vida de um homem é discordar da sogra e descobrir que a sogra estava certa. Eu vivi essa experiência inúmeras vezes com a minha querida sogra, mas uma em especial marcou minha vida. Eu havia, no início da minha vida cristã, cantando um hino que era entoado na sua igreja, no qual uma das estrofes diz a seguinte coisa: aquele que me amando se ocultou. A canção, portanto, declara que é possível Deus se ocultar de um filho que o busca. Ao que eu me virei para ela e disse: eu não consigo aceitar essa letra, pois não entendo um Deus de amor que não ouve a oração de um filho seu que o procura com todo o seu ser. Ao que minha sogra, então, virou-se para mim de forma gentil e disse: meu filho, essa é a experiência de muitos servos de Deus. Isso pode acontecer. Pois bem, a vida, o conhecimento progressivo das Sagradas Escrituras, o contato com as biografias dos servos de Deus do passado me convenceram do fato de que tal é possível. Por isso nós encontramos um salmo como o 22, verso 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Observe que trata-se de uma oração carregada de emoção. Deus meu, Deus da minha vida, da minha experiência. Deus com o qual fiz uma aliança. Deus que me ensinou a amá-lo. Deus que se revelou a mim como leal. Arrimo da minha felicidade, fundamento da minha sanidade mental, sem o qual eu enlouqueço. Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor se oculta de mim? Por que não consigo divisar sua presença? Por que me sinto só nos momentos em que eu o busco? Tal acontece, em geral, por 3 motivos. Primeiro, quando experimentamos uma dor aguda, seja na carne, seja no espírito, seja de natureza emocional, intelectual, moral. Aqueles momentos, portanto, em que não conseguimos conciliar teologia e vida, que a vida nos apresenta fatos para os quais, aparentemente, a nossa teologia não tem uma resposta a dar. Esse senso de abandono de Deus também nos acomete nas ocasiões em que nossas orações aparentemente não são ouvidas. Quando temos que lidar com o silêncio divino, apresentamos a Ele desejos santos, legítimos, para os quais há fundamento nas Sagradas Escrituras e, contudo, temos que encarar esse silêncio, esse relógio que se nos configura como atrasado, sendo levados a dizer que a esperança que foi adiada em nossas vidas fez o coração adoecer. E muitas vezes esse sentimento de abandono nos acomete nas crises de fé. Veja só, não há fé que não seja assaltada por dúvidas. Uma coisa é duvidar, outra coisa, veja só, é descrer. Uma coisa é a incredulidade, outra coisa é a dúvida. A incredulidade é perversa, é deliberada, é uma recusa a crer, é a busca, consciente ou inconsciente, para os motivos da descrença, uma vez que a última coisa que essa pessoa quer na vida é admitir a existência de um Deus santo. Pois se Deus é real, é santo, é todo-poderoso, a esta pessoa cabe se submeter intelectual e moralmente a esse mesmo Deus, que é a última coisa que ela quer fazer na vida. Já a dúvida não. A dúvida conta com o repúdio do cristão. Ele se sente indignado. Ele ora para receber mais luz. Ele sabe que a ele cabe duvidar da dúvida, que a dúvida demanda fé, demanda acreditar em algo mais.
sabe? Que ou ele, portanto, ouve essa coisa que está se dirigindo a ele, ou ouve o evangelho. Nessas horas, portanto, aquele que anda com Deus experimenta esse conflito indesejado de alma. Agora veja só, na minha experiência, essas crises, olha, foram especiais para a minha formação intelectual. Eu diria que eu vi graça nelas, em razão do fato delas terem me levado a ler, a estudar, a orar, a procurar exatidão no meu conhecimento e fundamento para a minha crença. Mas essa, portanto, é a experiência de muitos momentos de dúvida, dúvidas que nos acometem justamente nessas horas de dor, de orações não respondidas. E por que Deus permite que atravessemos a noite escura da alma? Por 3 motivos. Primeiro deles, porque essas crises nos fazem buscar a sua presença. Se somos dele, a dor, a oração não ouvida, a dúvida, olha, não são empecilhos para que busquemos a sua presença. E não apenas isso, nos fazem desejá-lo ainda mais, uma vez que provamos da vacuidade da vida sem ele. Ele não se oculta para que o desejemos, para que percebamos o quão essencial ele é para as nossas vidas e preparando assim o nosso coração para os momentos da sua doce visitação, que muitas vezes, importante repetir e enfatizar esse ponto, é antecedida essa visitação benfazeja, bem-aventurada, esse testemunho do Espírito, esse selo do Espírito da graça, sabe, é antecedido por esse deserto que prepara o coração para o recebimento da bênção. E agora, não apenas isso, essas crises nos fazem depender da sua graça. É nessas horas que nós entendemos que se tivermos que perseverar nessa vida até a nossa entrada na glória, tal acontecerá pela graça de Deus, que na verdade não somos nós que perseveramos, mas a graça que persevera em nós e não permite que o abandonemos jamais. Concluo declarando que essa oração do Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste?, é profética. Porque anos depois, nós a encontramos na boca do próprio Cristo, que provou desse abandono, uma vez que sofreu morte espiritual a fim de nos redimir espiritualmente. Na cruz, sua vida biológica cessou, seu coração parou de bater, mas também ele viu o rosto do Pai se apagar, uma vez que ele estava ali morrendo pelos seus e pelos meus pecados. Uma vez que a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. E morte envolve a supressão da vida biológica e da vida espiritual, da comunhão com Deus. Ele experimentou ambas as espécies de morte, a fim de oferecer a você e a mim uma salvação integral, nos redimindo, portanto, na totalidade do nosso ser. E porque ele foi levado a fazer essa oração por amor a você e a mim, nós jamais a faremos eternamente. Podemos momentaneamente experimentar o que Cristo experimentou na cruz, mas jamais por toda a eternidade. Jamais se esqueça do fato que as tempestades vêm, mas as tempestades passam, que grandes bênçãos são antecedidas por grandes tribulações, por fortes tentações, e que, pela graça divina, a obra que ele iniciou na sua e na minha vida será levada a cabo por esse Deus que jamais deixa o que faz pela metade, especialmente no que tange a vida daqueles que na eternidade foram separados para essa redenção, para não serem abandonados jamais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.